Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos estudar sobre a colonização dos Estados Unidos, ok? Então, para dar início ao nosso estudo, vamos analisar alguns pontos que diferem a colonização dos Estados Unidos dos outros processos de colonização empreendidos pelos portugueses e espanhóis. E entre essas diferenças, destaca-se o fato de que a colonização empreendida pelos ingleses na América foi impulsionada principalmente por interesses privados e não pela iniciativa estatal. Ou seja, naquela época, os conflitos e perseguições religiosas desencadeados pela Reforma Protestante culminaram na perseguição de parte da população inglesa, principalmente protestantes. Além disso, a política de restrição à posse de terras no campo criou uma massa de desempregados nas cidades que terminaram formando um grupo de pessoas dispostas a construir a vida e a praticar a sua fé em um novo lugar. Daí, um grupo de puritanos vieram para a América no interesse de habitar e reconstruir suas vidas, enquanto principalmente os espanhóis e portugueses que colonizaram a maior parte da América colonizaram a partir da iniciativa estatal e com interesses comerciais à frente de qualquer outro interesse. Inclusive, o sucesso econômico desse processo de colonização ibérico, devido à descoberta de ouro nas colônias, despertou o interesse de outras nações europeias como a França, Holanda e também a Inglaterra. Como fruto desse interesse e dentro do contexto de colonizações europeias, a partir do século XVI, holandeses, franceses e ingleses avançaram para a América praticando atos de pirataria e estabelecendo domínio nas áreas desprotegidas do poder ibérico. Impedidos de explorar os caminhos marítimos graças às restrições impostas por Portugal e Espanha e o seu Tratado de Tordesilhas, navegadores franceses e ingleses, entre outros, passaram a assaltar as embarcações ibéricas e a praticar pilhagem também nas colônias. Esses navegadores podiam atuar tanto por conta própria, como piratas, ou a serviço de um país, nesse caso, os corsários. Assim, além das tensões religiosas durante a dinastia Stuart, muitas famílias perderam suas terras e migraram para áreas urbanas. Porém, a falta de emprego para todos nas cidades somaram-se à pobreza e às tensões sociais, tornando a migração para a América uma opção para muitos trabalhadores ingleses. Assim, em setembro de 1620, um grupo de 102 pessoas partiu no navio Mayflower rumo ao chamado Novo Mundo. 2 meses depois, desembarcaram na América do Norte e fundaram a colônia de Plymouth, no atual estado estadunidense de Massachusetts. Apesar da iniciativa privada da fundação de Plymouth, isso não significa que a coroa inglesa tenha ficado de fora desse empreendimento, pois antes mesmo da viagem de Mayflower, a coroa autorizou as companhias de comércio da Inglaterra a levar colonos para a América e a explorar comercialmente suas terras. No entanto, os únicos interessados nessa empreitada eram os camponeses, o que levou a coroa a estabelecer com os interessados um contrato por meio do qual eles se comprometiam a trabalhar gratuitamente nas terras americanas durante 4 a 7 anos para a pessoa ou empresa que financiasse a sua viagem. Esse sistema ficou conhecido como servidão temporária. Quando o tempo estabelecido pelo contrato se encerrava, o imigrante recebia terras para que pudesse cultivar e iniciar de fato sua nova vida na América. Então, depois de Plymouth, a colonização ampliou-se para o norte, o centro e o sul, formando as 13 colônias da América do Norte. Lembrando que os holandeses chegaram a formar alguns núcleos coloniais no centro das 13 colônias, como a colônia de Nova Amsterdã, onde atualmente é Nova York. Daí, em 1664, todos passaram para o domínio inglês. A maior parte dessas colônias tinham autonomia, além de desfrutar de uma relativa liberdade religiosa, diferente da Europa. Os colonos da região norte criavam animais, principalmente ovelhas, para obter matérias-primas para a produção de tecidos, e o seu litoral oferecia ótimas condições para o atracamento de barcos, o que facilitou o comércio marítimo. A venda de peles também foi importante na economia dessas colônias. Dali partiram para a Europa grandes carregamentos de peles de animais destinados às camadas sociais mais ricas.
As colônias do centro eram economicamente parecidas com a Nova Inglaterra, porém com algumas discrepâncias religiosas, principalmente por causa da presença de outros povos na região, como holandeses, suecos e alemães. Já as colônias do sul eram muito diferentes das demais possessões inglesas na América do Norte. Eram marcadas pela presença maioritária de católicos. Isso as distinguia do predomínio protestante no norte e no centro, além de importantes diferenças econômicas e sociais, como a economia da região baseada na produção agrícola monocultora de algodão, arroz, tabaco e anil cultivados em grandes propriedades com o emprego de mão de obra escrava. Esse era o mesmo sistema praticado por Portugal e Espanha em suas colônias. Esses produtos abasteciam principalmente a Inglaterra, porém, diferente do que ocorria na América Ibérica, os comerciantes ingleses tinham mais autonomia e isso possibilitou o comércio triangular, que era em geral praticado pelos colonos do norte que compravam açúcar e melaço das colônias do Caribe e os transformava em rum. Depois trocavam o rum por outros produtos manufaturados produzidos no norte, como tecidos e armas, por escravos na África, e estes escravos depois eram vendidos para as colônias inglesas do sul e das Antilhas. Isso dava muito lucro para esses comerciantes, pois os escravos eram muito valorizados. Isso mostra que o trabalho pesado nos Estados Unidos também teve um alto tributo pago pelos negros africanos, ok? Então, pessoal, essa foi mais uma aula sobre a colonização dos Estados Unidos. Sempre espero ajudar com o aprendizado de vocês. Não deixe de assistir a próxima aula, se inscreve aí e um abração, tá ok? Tchau, até a próxima!